Bem-vindos e bem-vindas a mais uma análise detalhada. Vamos mergulhar direto no assunto porque estamos diante de uma mudança de paradigma simplesmente incrível sobre a biologia de como e por que envelhecemos. Durante décadas, a sabedoria convencional sempre nos disse que envelhecer era apenas um processo de desgaste natural, sabe? Como um carro que vai enferrujando com o tempo. Mas as novas pesquisas que vamos explorar hoje apontam para uma direção fascinante. O envelhecimento é, na verdade, um mecanismo altamente programado. E para começar, vamos parar um segundo para nos maravilharmos com um fato absolutamente surpreendente da natureza. O tubarão da Groenlândia pode viver por mais de 400 anos. 4 séculos! É uma loucura pensar nisso, mas literalmente existem tubarões nadando pelos oceanos hoje que nasceram antes mesmo da invenção do telescópio. Isso levanta um mistério biológico imediato, não é? Por que existe uma disparidade tão imensa na expectativa de vida entre as espécies? Pense bem, se envelhecer fosse apenas um desgaste aleatório, como aquela história da ferrugem no carro, os danos acumulados deveriam afetar a biologia de uma forma muito mais uniforme. No entanto, as evidências mostram o oposto. O envelhecimento não tem cara de acidente, mas sim de um programa genético rigorosamente controlado. Vamos entender isso melhor entrando na nossa primeira parte, o problema universal do envelhecimento. O tamanho do desafio que a ciência moderna enfrenta é, para dizer o mínimo, formidável. A gente lida com uma roda bem complexa de 12 marcas do envelhecimento, que aparecem o tempo todo nas publicações das grandes revistas científicas. Estamos falando de instabilidade genômica, disfunção mitocondrial, exaustão de células-tronco e a lista continua. Olhar para toda essa complexidade de uma vez pode ser meio esmagador. Esses problemas parecem tão interconectados que tentar resolver o envelhecimento hoje se assemelha muito a tentar tapar buracos em um navio que está afundando por todos os lados. E é aí que chegamos à parte 2, sintomas versus causas raízes. Onde está o verdadeiro problema? Para provar que o envelhecimento é de fato um programa, a própria natureza nos entrega o exemplo perfeito, o peixe das nuvens africano. Existem 3 linhagens incrivelmente semelhantes desse peixinho, mas com expectativas de vida que são drasticamente diferentes, e elas combinam perfeitamente com a duração das estações chuvosas nos habitats de origem. A linhagem do Zimbábue vive só 3 meses, que é exatamente a duração das chuvas por lá, enquanto a linhagem da Tanzânia vive 16 meses, tempo suficiente para cobrir 2 estações chuvosas. E o mais chocante, mesmo quando são criados num mesmo aquário, sob exatamente as mesmas condições controladas, essas diferenças persistem. É a prova definitiva de um programa genético cronometrado e não um mero dano aleatório. Então, o ponto crucial aqui é que intervir na biologia sem entender primeiro esse tal programa pode ser um desastre. As pesquisas trazem uma descoberta chocante. Usar medicamentos para eliminar células velhas, as famosas células senescentes, na verdade obriga as células jovens vizinhas a se dividirem rapidamente para preencher aquele espaço vazio. O resultado? Isso as exaure e acaba acelerando o envelhecimento geral do organismo. Ou seja, não dá para simplesmente tentar remover o sintoma achando que vai resolver. É preciso ir direto na raiz. O que nos leva à nossa terceira parte, os duplos relógios biológicos. Acontece que a biologia possui 2 relógios vitais lá no fundo, no núcleo de cada célula nossa, os telômeros e o DNA ribossômico, ou DNA. Ambos são basicamente matrizes de DNA que se repetem, e o mais importante de tudo, eles encurtam fisicamente cada vez que a célula se replica. Isso não é só um conceito abstrato não, são estruturas muito tangíveis fazendo uma verdadeira contagem regressiva. Pensem nessas estruturas altamente estáveis de telômeros e DNA, exatamente como a areia dentro de uma ampulheta. Cada divisão celular deixa cair alguns grãozinhos de areia, e isso limita estritamente o número de vezes que uma célula pode se dividir com segurança. É matemática pura, uma via de mão única e sem volta. E agora entra o grande maestro dessa orquestra na parte 4, P53, o interruptor mestre. Veja bem, o simples encurtamento do DNA por si só não bate no ombro do corpo e diz que é hora de envelhecer. O gerente biológico responsável por dar essa notícia é uma proteína chamada P53. Existe um contraste muito claro aqui. Os cronômetros são aquelas faixas físicas de DNA que vão diminuindo silenciosamente, mas o executor de fato, a P53, é a proteína ativa que pega essa informação do DNA encurtado e traduz isso no nosso envelhecimento físico. À medida que os telômeros e o DNA vão ficando curtos, os níveis de P53 começam a subir de um jeito bem perigoso. O contraste visual entre a juventude e a senescência celular é muito gritante.
Uma célula jovem tem aquelas matrizes de DNA longas, saudáveis e consegue degradar a P53 muito rapidamente, mantendo os níveis dela sempre baixos. Mas em uma célula mais velha, o cenário muda completamente de figura. Os telômeros e o DNA curtos fazem com que a P53 se acumule loucamente, inundando todo o ambiente celular. E é exatamente essa inundação que altera de forma fundamental o padrão de como a célula inteira opera. O que desencadeia a nossa parte 5, dominós biológicos caindo. Lembra daquelas 12 marcas supercomplexas do envelhecimento que a gente viu antes e que pareciam quase impossíveis de resolver? Bom, o material mostra como o acúmulo de P53 causa diretamente a grande maioria delas. Por exemplo, a instabilidade genômica ocorre justamente porque a P53 altera enzimas específicas que controlam a metilação do DNA. A falha mitocondrial acontece porque a P53 inibe os reguladores de produção de energia. Até a inflamação crônica tem sua raiz quando a P53 desencadeia vazamentos do DNA da mitocôndria. A conclusão é fascinante. Aquelas marcas tão famosas não são causas de jeito nenhum. Elas são meras consequências, um efeito dominó direto do aumento da P53. E com esse aumento brutal da P53, ocorre uma verdadeira falha sistêmica em cascata por todo o corpo. A síntese geral de proteínas despenca. Os padrões epigenéticos viram literalmente de cabeça para baixo. Surpreendentemente, até mesmo as mudanças na nossa microbiota intestinal durante a velhice não são culpa das bactérias em si, mas sim do fato de que a P53 altera a produção de ácidos biliares, moldando um ambiente intestinal completamente hostil. É tudo uma imensa reação em cadeia perfeitamente coreografada. Mas e a solução para tudo isso? Entramos na parte 6, revertendo o relógio. Ao entender finalmente essa causa raiz, a grande pergunta que fica martelando é por que os corpos perdem a capacidade de se reparar? E no fim das contas, tudo se resume à senescência replicativa das nossas células tronco adultas. Elas são as grandes responsáveis pela renovação dos tecidos, mas, inevitavelmente, vão ficando sem telômeros e sem DNA. Quando a areia da ampulheta acaba nessas células tronco cruciais, o tecido envelhece de forma irreversível. Não tem muito para onde correr. Isso explica de uma forma bem elegante e talvez um pouco sombria também, porque as intervenções médicas atuais simplesmente falham em resolver a raiz do problema. Transplantes de células de doadores são rejeitados pelo sistema imunológico. Tentar multiplicar células-tronco num laboratório não funciona direito porque esse processo de expansão in vitro gasta os telômeros e envelhece as células antes mesmo de elas voltarem para o corpo. E como já comentamos, eliminar as células velhas só força as jovens a se dividirem ainda mais, esvaziando as ampulhetas delas super rápido. Nenhuma dessas abordagens convencionais resolve o problema matemático fundamental. O que nos leva àquela conclusão ousada tirada diretamente da literatura científica. A chave do sucesso não é ficar tentando limpar a bagunça ou remediar sintomas isolados que aparecem com a idade. A verdadeira cura exige ir com precisão no relógio físico. É absolutamente crucial encontrar maneiras de aumentar novamente o comprimento dos telômeros e do DNA dentro das células tronco-adultas que já residem lá nos nossos tecidos. E, para fechar o raciocínio de hoje, deixamos uma provocação para continuarmos refletindo. É profundamente fascinante pensar que todos os trilhões de dólares gastos tentando curar 1 milhão de doenças degenerativas separadamente poderiam ser repensados sobre essa nova ótica. Em vez de lutar em 1000 frentes diferentes e apagar incêndios por todo lado, talvez o verdadeiro avanço da longevidade humana dependa apenas de dominarmos uma única tarefa fundamental: descobrir como adicionar mais areia à nossa ampulheta celular. É uma porta incrível aberta para um futuro onde a causa real do envelhecimento pode, finalmente, estar ao alcance da ciência. O que todos acham dessa possibilidade?